Oi, gente, hoje eu e a Gabriela a gente vai fazer um vídeo explicando mais sobre a parte da biologia, sobre toda essa crise do coronavírus e da pandemia que a gente está vivendo. Então, eu sou Isabela, sou professora de biologia do Emancipa Oeste. Ei, gente, meu nome é Gabriela, também sou professora do Emancipa Oeste e espero que vocês gostem da aula que a gente preparou para vocês. A primeira coisa que a gente vai falar hoje, que eu acho que é muito importante ser a primeira, é sobre os nomes do coronavírus. Covid-19 é o nome da doença e está traduzido do inglês doença do coronavírus. E o 19 é porque ela apareceu no final do ano passado, no final de 2019, na China. Então fica associado ao ano que ela apareceu. SARS-CoV é o nome do vírus da doença. Traduzido do inglês também, SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. E o CoV é de Covid. E aí, o coronavírus é como a gente fala popularmente sobre o vírus. Então, ele está dentro dessa família de vírus que causam essas síndromes respiratórias. E como o primeiro SARS, que foi uma epidemia, não chegou a ser uma pandemia, porque não era em escala mundial, foi uma epidemia no início dos anos 2000. E o SARS-1, que é esse que teve primeiro na China, e o SARS-CoV-2 é esse que a gente está vivendo agora. O MERS, que é uma doença que teve na China também, que o nome do inglês significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E então, todas essas outras doenças que eu falei agora também são do mesmo grupo de vírus. Nessa pandemia, diante de todas as possíveis maneiras de combater esse vírus, a que foi mais falada e a mais recomendada é o uso de lavar as mãos com água e sabão, ou então o uso do álcool em gel. Mas por que lavar as mãos com sabão é tão importante? O que acontece? O sabão, ele interage com os micro-organismos que estão na superfície, né, por exemplo, da nossa mão, criando como se fosse uma cápsula em volta desse micro-organismo. De que maneira? Nas estruturas do sabão, existem moléculas que elas têm uma parte que faz contato com a água e uma parte que não é muito compatível com a água, que a gente chama de hidrofóbica. E aí, quando essas moléculas elas se juntam, elas criam como se fosse uma bola ao redor desse micro-organismo, deixando então a parte que interage com a água do lado de fora e a parte hidrofóbica, que interage mais com gorduras e óleos em geral, para o lado de dentro, em contato com esse micro-organismo. Então, quando você enxágua a mão, né, quando você joga água, todas essas partículas que foram englobadas pelo sabão, pelas partículas do sabão, elas vão ser levadas embora. E o álcool em gel, ele funciona mais ou menos dessa maneira, mas tem algo que é muito importante que se faça quando você usa o álcool em gel, que é você estimular um atrito nas duas mãos. Então, você não adianta só passar o álcool em gel e achar que está tudo bem. Você tem que atritar as duas mãos, esfregar bastante, porque ela não tem tanto o poder que o sabão tem de englobar os micro-organismos. O álcool em gel ele vai mais ressecar aquelas partículas, né, dos vírus ou das bactérias, e a partir do atrito você acaba matando ou desestabilizando aquele vírus. E também é muito importante você esperar o álcool em gel secar para você, por exemplo, passar a mão no olho ou, enfim, retomar a sua vida como se você tivesse higienizado as suas mãos. Porque se você não espera secar, você não desidratou completamente todas essas partículas virais ou bacterianas. Uma coisa importantíssima para a nossa prevenção de doença, que é o uso de máscaras. A máscara que a gente coloca, assim, ela deve ser colocada com o dedo para dentro do elástico e colocar o elástico aqui atrás da orelha. Na hora de tirar, a mesma coisa, a gente coloca o dedo dentro do elástico e tira ela assim. O mais importante é não ter contato com
a parte da frente da máscara, porque é nela que está contido tudo que a máscara impediu de chegar ao nosso rosto. Então, se você está colocando a mão ali, você está colocando a mão numa parte que está suja. A outra máscara que fica assim, ela, às vezes ela amarra atrás ou ela tem um elástico que é duplo. Aquela máscara é importante a gente colocar a mão por dentro dela e o elástico passar para trás, aí coloca ela e depois ajusta onde ela tiver que ficar. Uma coisa importante demais também de se falar é a posição que a máscara tem que ficar no nosso rosto. A máscara tem que cobrir o nosso nariz e a nossa boca. E ela não pode ter esses espaços aqui do lado, que algumas máscaras ficam frouxas. Então, se a máscara não estiver posicionada corretamente, ela não vai proteger a gente. Então, ela não vai valer de nada. Para quem usa óculos, uma dica é colocar um esparadrapo aqui no nariz para não embaçar os óculos. Eu uso óculos, eu sei que incomoda bastante. E também chegar o óculos um pouquinho para frente, para não ficar tão perto que e deve ficar mais difícil de embaçar. Mais uma coisa importante de se falar sobre a máscara é o tempo de uso de cada uma. A máscara cirúrgica, que é aquela branquinha assim, igual de dentista, ela só pode ser usada uma vez e descartada. Mas ainda, durante o primeiro uso dela, se ela ficar úmida, ela tem que ser descartada e trocada por outra também. Assim como a N95, que é redondinha daqui da frente. Se ela ficar úmida, ela tem que ser descartada. Mas se não, ela pode ser usada por até 15 vezes ou até ficar úmida. E as máscaras de pano, que são as que têm sido mais usadas, elas são indicadas só para as pessoas que não estão doentes. E é muito importante lembrar que ela precisa de ser higienizada a cada uso. E o jeito que tem sido recomendado de limpar ela é numa solução de 10 ml de água sanitária, que é mais ou menos uma colher de sopa, e misturado em meio litro d'água. Você vai deixar ela ali de 20 a meia hora, 20 minutos a meia hora, para ela poder ficar limpa. Depois que ela secar, você pode usar de novo. E eu acho que o mais importante de tudo, de falar sobre máscara e os cuidados que a gente tem que ter, é lembrar que quando a gente usa máscara, a gente não é invencível, a gente não tá à prova de qualquer coisa. A máscara é uma coisa ótima pra gente se proteger e pra gente não lembrar de colocar a mão no rosto. Mas às vezes quando a gente coloca máscara, a gente acha que a gente tá imune, pode sair na rua, que tá tudo ótimo, mas não é bem assim. A gente tem que continuar tomando todos os cuidados que a gente toma antes. De lavar a mão, de passar álcool, de não ficar perto das pessoas, respeitar o limite da distância, não colocar a mão em tudo. E essas são medidas que continuam sendo imprescindíveis, mesmo com o uso da máscara, que protege a gente um pouco também. A gente não pode tirar a máscara para conversar, ou se ficar abafado, difícil de respirar também, não pode tirar a máscara. Não pode tirar a máscara para tossir, para espirrar, para nada. Às vezes a gente tira a máscara de um lado, deixa ela pendurada na orelha, ou abaixa a máscara, deixa ela descansando no queixo ou no pescoço. Não pode, porque se a máscara não estiver colocada corretamente, se a máscara estiver úmida, se a máscara estiver fora da região do nariz e boca, desse jeito que eu falei, ela não vai estar protegendo você e não vai estar protegendo as pessoas que estão perto de você, se você estiver infectado. Então, é muito importante que a máscara seja colocada corretamente, seja ajustada antes de sair de casa e não mexer nela mais depois que você sai de casa, só na hora de chegar em casa. E depois que você tirar, joga ela direto no lixo, ou então já vai direto para desinfecção dela, porque a gente também corre risco de se infectar na hora de tirar as máscaras, de chegar em casa. Então tem que ser um processo muito completo e pensado, e atenção a todos esses detalhes que eu falei. Sobre a cloroquina ou hidroxicloroquina, que é o remédio que tem dado o que falar nos jornais e no mundo inteiro, que tem sido usado no tratamento do Covid, porque a gente tá vendo aí na mídia que hora falam que é bom usar, hora falam que não é bom usar. Então vou explicar pra vocês direitinho o que foi que aconteceu. A cloroquina, antes de ser usada no Covid, era usada para tratamento de malária, e depois foi usado para tratamento de lúpus e de artrite reumatoide. Agora que eles estão fazendo mais estudos sobre a hidroxicloroquina, porque tem um número de pacientes maior também,
eles descobriram que ela tem vários efeitos colaterais pro nosso corpo, tipo arritmia cardíaca, ela pode acometer os rins e também pode trazer problemas para visão. Mas o que o bicho tá pegando mesmo é de arritmia cardíaca, que tem o maior número de pacientes que tá tendo. E aí, publicaram um artigo falando sobre o uso da hidroxicloroquina para o tratamento de Covid, falando que era eficiente. Foi o primeiro artigo que lançaram falando sobre o uso da hidroxicloroquina. E a partir disso começaram a usar o remédio e começaram a fazer mais testes e mais pesquisas, até que as pesquisas seguintes mostraram que, na verdade, a hidroxicloroquina não estava ajudando na recuperação dos pacientes. E a partir disso, todos os artigos que seguiram, né, que foram depois desse primeiro artigo que falava que ela era eficaz, falavam que ela não era eficaz. Então é isso que tem acontecido no meio científico agora. Depois de tantas críticas, os autores do primeiro artigo pediram para ele ser tirado do ar, porque eles viram que realmente não tinha conivência mais, o que eles estavam falando, coerência, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Todos os estudos têm mostrado a mesma direção, que é que a hidroxicloroquina não funciona realmente, mas ainda está em estudo, então alguns países ainda usam para o tratamento, ainda estão testando outros pacientes, tentando achar mais coisas aí nesse meio. O que a população, principalmente aqui do Brasil, mais pergunta é sobre a vacina do coronavírus. Mas primeiro a gente precisa entender o que é uma vacina para depois falar da vacina do coronavírus. Uma vacina, gente, é uma preparação biológica que ela é feita a partir de micro-organismos ou enfraquecidos ou alguma estrutura presente naquele micro-organismo. Pode ser um pedaço de DNA, uma proteína, enfim, alguma enzima, algo daquele micro-organismo que vai ser desenvolvido essa vacina. E aí, a partir do contato com essa preparação biológica, você cria uma imunidade sobre esse micro-organismo que que você entrou em contato, né? Então, em relação ao coronavírus, né, o Covid-19, não existe ainda uma vacina pronta, mas existem estudos em laboratórios do mundo todo que estão tentando desenvolver essa vacina a partir de diferentes métodos. Então, já tem alguns laboratórios, né, poucos laboratórios, que estão com a vacina em fase clínica, que significa que elas já estão sendo testadas em humanos. A que está mais nas notícias, mais nas mídias sociais, é a vacina do laboratório de Oxford, na Inglaterra, em que ela já está na fase clínica e saiu recentemente uma notícia falando que as vacinas também vão ser testadas aqui no Brasil. Mas isso não significa algo tão positivo assim, que as vacinas vão vir para cá com certeza. Elas vão ser testadas aqui no Brasil justamente pelo fato de que o Brasil é o atual epicentro, uma vez que o nível de contágio aqui no nosso país está muito alto. Então, para eles terem um bom teste dessas vacinas, eles precisam de um local que esse nível de contágio esteja alto, para eles observarem o mais rápido possível a eficiência dessas vacinas que estão sendo testadas. E além também de todas essas fases que as vacinas precisam passar para poder serem desenvolvidas, não é fácil assim também você testar essas vacinas, porque você não pode sair infectando todas as pessoas que se voluntariaram para fazer os testes, porque isso não é correto, né? Então você precisa testar elas, você tem que fazer com que elas se infectem naturalmente com o vírus, né? Então é justamente por isso que a vacina vai ser testada aqui no Brasil, porque o nível de contágio está muito grande, então as pessoas estão se infectando muito rápido. Então esse é o método ideal para você conseguir ter um bom teste. E não temos ainda também uma previsão para quando essa vacina vai ficar pronta. Depende de vários fatores e também se vai dar certo esse teste, por exemplo, de Oxford, ou se alguma outra vacina em algum outro laboratório vai ficar pronto primeiro, não sei. A gente não tem essa previsão.
Então é isso, pessoal, que a gente tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida também é só procurar a gente. Espero que vocês tenham gostado da aula que a gente preparou. E espero que a gente ache logo essa vacina, esse remédio, qualquer coisa que ajude a gente a voltar para a vida normal que a gente tinha antes. E é isso. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.